Olá, turma linda de Jesus, graça e paz para todos. Eu sou Renato Brito, graças a Deus, com mais um vídeo para vocês. E neste momento vamos falar sobre o Apocalipse, o livro mais importante da Bíblia. Para mim, é um dos livros mais emocionantes que existe, porque ele dá todas as informações sobre o fim dos tempos, sobre tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. Esse livro vai falar também sobre as sete trombetas, vai falar também das 7 taças da ira de Deus, da volta de Jesus, do anticristo e muito mais. Então, prepare-se, eu quero que vocês prestem bem atenção em cada detalhe deste vídeo. Por isso peço a você, fique até o final e receba as revelações deste livro. Mas antes também peço a você, se inscreva no meu canal, deixe aquele clique legal no sininho, dê seu like camarada e compartilhe meus vídeos para seus amigos e familiares. Assim juntos, vamos salvar almas para Jesus e cada vez mais edificar os nossos lares. Beleza, pessoal? Vamos colaborar para o crescimento dessa obra, para as obras de Deus, porque assim, com certeza, estaremos preparados para a volta de Jesus. Desde já, meu muito obrigado pelo carinho e o apoio de todos vocês. Então, vamos lá. O livro do Apocalipse está se revelando cada dia mais e está mostrando como serão os últimos dias aqui na Terra, antes da volta de Jesus. O livro fala do governo do anticristo, da derrota de Satanás e do grande julgamento de Deus diante de toda a humanidade. Pessoas como o apóstolo João falou da sua visão sobre o fim que iria acontecer, que iria chegar. E o livro do Apocalipse trata muito bem desse assunto, sobre o fim dos tempos. O livro também fala dos 7 selos, das 7 trombetas e dos 7 cavaleiros, e também fala das taças que representam a ira de Deus. Antes de falarmos sobre isso, é importante você prestar muita atenção em cada detalhe desse vídeo. Mas afinal, como podemos entender as mensagens do Apocalipse? Bem, pessoal, vamos começar pelas 7 taças. São as 7 taças que representam a ira de Deus. No capítulo 15 e 16 do livro de Apocalipse, o apóstolo João revela sua visão sobre os sete anjos com as 7 taças da ira de Deus. E é nessa passagem também que Deus fala do coração duro do homem e da sua rebeldia. Desde a queda do homem no Éden, Deus vem derramando sua ira diante dos pecadores. Tudo para avisar sobre seus erros e dando uma oportunidade para se arrependerem de seus pecados. E quando seus avisos são desprezados, Deus começa a derramar as suas taças diante das pessoas, as suas taças que representam a sua ira. E qual o significado das 7 trombetas? As 7 trombetas são usadas para avisar que Deus derramará o juízo final aqui na terra, e as taças são um complemento da palavra de Deus pelas trombetas. A ira de Deus vai destruir 1/3 da terra, dos rios, do mar, do sol e dos homens, e pelas taças a destruição será total. No capítulo 15 do livro do Apocalipse, João diz ter visto anjos segurando as taças, com as 7 pragas de Deus que cairá sobre a terra. E as pessoas, aqueles que não se curvarem ao anticristo durante o seu governo e forem fiéis com Deus, serão protegidos e cantarão louvores ao Senhor. Estas pessoas são as pessoas que não obedeceram à besta e a sua imagem e o número do seu nome. E naquele momento, o cântico de Moisés será liberado em alta voz pelos fiéis. Esse cântico é o mesmo que aconteceu quando o povo de Israel foi liberto do Egito e atravessaram o Mar Vermelho. Tem também o cântico do Cordeiro, que representa Jesus e as suas obras, seu sofrimento, sua vitória e o seu poder. Assim será essa canção. Está em Apocalipse, capítulo 15, do versículo 3 ao 4. Assim como o povo de Israel naquele tempo recebeu a sua libertação, assim será também com os servos de Deus que vivem nesse mundo cheio de pecado. Eles estarão protegidos das pragas enviadas por Deus, porque todas as taças serão derramadas e a justiça de Deus é correta e não falha. Após a libertação do povo hebreu, vimos também na história que Moisés sofreu com a falta de fé de algumas pessoas. Por mais que elas viram os milagres de Deus, mesmo assim, muitos ainda
estávamos com seus corações frios e sem muita fé. E diante de tanta coisa que vimos, diante do seu divino poder, será que ainda terá pessoas que não temerão ao nome de Deus no tempo da tribulação? Mas antes de responder essa pergunta para vocês, vamos voltar lá para o passado. No Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 7 a 11, temos a prova da ira de Deus contra o Egito. E tudo se parece com as 7 taças do Apocalipse. Foram as pragas que Deus lançou contra o Egito para salvar o seu povo. Diferente do Apocalipse, as pragas que Deus jogou no Egito foram 10, e as taças para o juízo final serão 7. Número 7 que representa o juízo de Deus, o seu juízo final. E quando Deus derramar suas taças sobre a terra, será tarde demais para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, porque Deus não vai parar de cumprir seus propósitos, e ninguém poderá pedir misericórdia ao Deus Pai Todo-Poderoso. E lembre-se, a ira de Deus vai ser derramada somente para aqueles que vão servir e adorar o Anticristo, porque os santos fiéis estarão protegidos e louvará o Senhor a todo momento. Que maravilha, né, pessoal? Agora chegou o momento mais esperado. Vamos conhecer o poder das taças. A primeira taça, Apocalipse capítulo 16, do versículo 1 ao 2. E ouvi uma poderosa voz bradando do templo aos 7 anjos: agora sigam o seu caminho e esvaziem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Assim foi que o primeiro anjo saiu do templo e derramou a taça dele sobre a terra. E abriram-se feridas horríveis e malignas em todo aquele que tinha o sinal da besta e estava adorando a sua estátua. Então esse, pessoal, será o primeiro castigo para os que servem ao Anticristo. Receberão feridas dolorosas e sem cura. Isso será uma grande aflição, dor e sofrimento naquele momento. Vamos agora para a segunda taça, que está em Apocalipse, capítulo 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e ele se transformou em sangue como de um morto, e morreu todas as criaturas que viviam no mar. E este será o poder da segunda taça, matando todo o ser vivente do mar, e o mar será atingido por completo. É a destruição da natureza sob o juízo de Deus. Vamos para a terceira taça. Apocalipse, capítulo 16, do versículo 4 ao 7. E o terceiro anjo derramou a taça dele sobre os rios e fontes, e eles se transformaram em sangue. E eu ouvi este anjo das águas afirmando: o Senhor é justo ao enviar esse julgamento, ó Santo, que é e o que era, pois os seus santos profetas foram mortos como mártires, e o sangue deles foram derramados sobre a terra. E agora, em troca, o Senhor deu o sangue para eles beberem. Eles estão recebendo o que mereceram. E eu vi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, os seus juízos são justos e verdadeiros. Essa taça trará algo terrível para aqueles que não obedeceram à palavra de Deus, que não seguiram os caminhos do Senhor. As águas dos rios e fontes ficarão tomadas por sangue, e ninguém poderá consumir esse líquido. Vamos para a quarta taça. Apocalipse, capítulo 16, do versículo 8 ao 9. Então o quarto anjo derramou a taça dele sobre o sol, e fez o sol queimar as pessoas como fogo. Elas foram queimadas por esse sopro de calor, e amaldiçoaram o nome de Deus que enviou as pragas. No entanto, elas não mudaram sua mente nem sua atitude para dar glórias ao Senhor, o nosso Deus. Aqui vimos que a quarta taça vai atingir o sol, trazendo um intenso calor onde os homens na terra não irão suportar. Eles sentirão um calor inexplicável. Então, pessoal, vimos que aquelas pessoas se recusaram a se arrepender-se. Respondendo aquela pergunta lá atrás, diante de tantos acontecimentos, será que ainda assim
as pessoas não temerão ao nosso Deus? Não temerão ao nosso Senhor. Infelizmente, o homem estará tão iludido com sua perversidade que, mesmo diante de tanto castigo, vai continuar blasfemando contra Deus. Vamos agora para a quinta taça. Está em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 10 ao 11. Então o quinto anjo derramou a taça dele sobre o trono da besta, e o reino dela foi mergulhado na escuridão. E os súditos dela mordiam a língua de angústia e blasfemavam o Deus do céu pelas dores e as feridas que sofriam, mas se recusaram a se arrepender de todas as suas más obras. Então vimos que essa taça foi derramada diretamente para Satanás. Essa taça vai destruir o trono do anticristo. O mundo vai entrar em desespero porque muitas pessoas se sentirão abandonadas sem seu líder mundial. E infelizmente, os seguidores da besta vão blasfemar contra Deus e não se arrependerão de suas obras malignas. Mesmo mordendo suas línguas, com tanta dor, vai dizer que são inimigos de Deus. Vamos agora para a sexta taça, que está em Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao 16. O sexto anjo derramou a taça dele sobre o rio Eufrates, e ele secou, de modo que os reis que vinham do Oriente puderam marchar com seus exércitos para o Ocidente sem impedimento. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a sapos. Esses são espíritos de demônios operadores de milagres. Eles combinaram reunir-se com todos os governantes do mundo para a batalha contra o Senhor naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Agora veja o que vai acontecer, pessoal. Jesus está voltando. Eu virei inesperadamente como um ladrão. Felizes todos aqueles que estão me esperando, que mantêm os seus mantos de prontidão e não precisam andar nus para não ficarem envergonhados. E eles juntaram todos os exércitos do mundo perto de um lugar chamado em hebraico Armagedon. Então este será o grande momento. Este é o momento do Armagedon, onde muitos tentarão destruir Israel. Armagedon significa montanha de Megido, que fica em Israel, e é neste lugar que vai acontecer a batalha final entre Jesus, Satanás e seus demônios. E os demônios estarão fazendo parte dessa guerra. Tudo na intenção de destruir o povo judeu, o povo que clama pela volta de Jesus. Este é o momento em que Cristo virá como um ladrão à noite, e com o seu sopro, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo. Então agora vamos para a sétima taça. A sétima taça é a mais poderosa, conhecida como juízo final. Apocalipse, capítulo 16, do versículo 17 ao 21. O sétimo anjo derramou a taça dele no ar, e do trono do templo veio um poderoso clamor, dizendo: está terminado. Então houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto de intensidade sem precedentes na história do mundo. A grande cidade partiu-se em 3 pedaços, e as cidades ao redor do mundo caíram em montões de ruínas. E assim, todos os pecados da grande Babilônia foram lembrados por Deus, e ela foi castigada até a última gota do cálice de vinho de furor de sua ira. As ilhas desapareceram, e as montanhas sumiram, e houve uma incrível tempestade de pedras caídas do céu. Pedras de granizo do peso de 35 quilos caíram do céu em cima das pessoas, e elas blasfemavam contra Deus por causa da sua terrível chuva de pedras. Então, naquele momento, João ouviu a voz de Deus dizendo: está feito. Deus anunciou que a sua ira sobre a terra iria se acabar. Em seguida, vimos que o império do anticristo será destruído. As cidades, as ilhas, as nações, as montanhas, tudo irá desaparecer. Pedras cairão do céu, matando aqueles que não serviam ao Senhor, o nosso Deus.
Esse será o terror do juízo de Deus sobre a terra, para todos os pecadores que desobedeceram a sua palavra. Por isso, nesse momento, finalizo dizendo: arrependa-se do seu pecado. Peço para você, aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, porque só assim estaremos livres da morte, do juízo e da condenação eterna. Beleza? Pense bem, valorize seu ser, valorize sua alma, porque Jesus está voltando. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Grande abraço, beijo no coração, até o próximo vídeo, assim se Deus permitir. E muito obrigado, pessoal, pelo carinho e o apoio de todos vocês, porque a vitória é nossa e sempre será em nome de Jesus. Valeu!